Bom, então, nós colocamos esse nome, né, Decifrando a Reforma da Previdência, né, com uma humilde pretensão de tentar esclarecer alguns pontos para que vocês possam atingir, como a gente já disse, a nossa missão, o nosso objetivo, e que tem que ser o objetivo de todos vocês segurados que estão para se aposentar ou que almejam se aposentar no futuro, que é garantir o direito à melhor aposentadoria. Tá? Então, como eu disse aqui, meu nome, né? O Dr. Rolando Eduardo Garcia de Almeida, então por isso que a maioria acaba me conhecendo como Dr. Eduardo, né? Não é à toa, né? Eu sou especialista em direito previdenciário, né? Advogado previdenciarista. É importante que vocês procurem um advogado previdenciarista para que possa orientar vocês na obtenção dessa melhor aposentadoria. Né? Então, com a divulgação do relatório, foi mantida a idade mínima, né, de 65 anos para o homem. Haverá uma regra de transição, a qual eu vou... na verdade, são várias regras de transição, que eu vou esmiuçar um pouco mais embaixo, né, um pouco mais a seguir, mas que elas vão ser implantadas ao longo de um tempo. Né? Então, para quem hoje não atinge o fator 86, 96, eu vou explicar o fator 86, 96 também, ao longo do tempo você vai poder exercer esse direito à aposentadoria com a pontuação. Tá? Para o homem, ela vai até 2028 atingindo a pontuação de 105 pontos, e para a mulher até 2033 atingindo a pontuação máxima de 100 pontos. Tá? E vamos lá para a regra de transição, que é o grande problema. Tá? Antes da regra de transição, vamos falar aqui dos pontos preocupantes que eu já havia colocado para vocês antes, tá? E eles se confirmaram como preocupantes, a maioria deles. Né? Então nós estamos aqui, eu vou até inverter a ordem aqui. Então vamos aqui. A primeira questão: será proibida a conversão de tempo especial em tempo comum? Sim. Será proibida a conversão de tempo especial em tempo comum, tá? O que é prejudicial ao trabalhador, tá bom? Esse trabalhador que recebe hoje insalubridade ou periculosidade, que trabalha exposto a algum agente nocivo, físico, biológico ou químico, ou até mesmo periculosidade. Até com relação à periculosidade, é outra questão muito ruim, que vai ser vedada o enquadramento de atividade especial por periculosidade. Né? Então, os trabalhadores que trabalham com exposta à eletricidade, os vigilantes, por exemplo, que estão em atividade perigosa, né? Eles serão excluídos da atividade especial. Então, a partir da reforma, se aprovada dessa forma, esses trabalhadores é como se estivessem exercendo uma atividade comum e não uma atividade especial, tá? Infelizmente. Mas, pelo menos, será assegurada essa conversão de tempo especial em tempo comum, que na nomenclatura técnica se chama de contagem de tempo ficto, né, até a promulgação da reforma. Então, até a promulgação da reforma, você vai poder converter o seu tempo especial em tempo comum. Né? Pelo menos isso foi garantido. Aqui, haverá mudança no conceito de depósito especial? Haverá uma mudança no conceito, sim. Eles incluem no conceito da depósito especial uma atividade que efetivamente prejudique a saúde. Isso pode gerar alguma discussão na justiça, né, uma discussão jurisprudencial, né, que vai ser devidamente trabalhada, né, a partir da promulgação da reforma. Se haverá também a necessidade, se haverá uma criação de um novo requisito com relação a você comprovar um prejuízo à saúde, né, um efetivo prejuízo à saúde, né, um nexo de causalidade aí entre saúde e a sua ocupação. Eu acredito que isso não vai ocorrer. Algumas pessoas entendem que sim, eu acredito que não. Eu acredito que essa questão não vai haver nenhuma modificação na caracterização da atividade especial. Tá? Mas
não deixa de ser um risco, mas eu acredito que não haja problema nesse sentido. Tá? Aqui está o grande problema, né? A regra de cálculo da aposentadoria. Tá? Ao mesmo tempo que hoje, qual é a regra de cálculo vigente hoje para a aposentadoria? Você tem dois tipos. A regra com o fator previdenciário, né? Ou seja, aquele trabalhador ou aquela trabalhadora, para o homem que tenha no mínimo 35 anos de contribuição e a mulher que tenha no mínimo 30 anos de contribuição, eles vão se aposentar, têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Só que o seu valor de aposentadoria, né, sofrerá uma redução que é calculada, existe uma equação para ser calculada esse valor, né, e essa redução leva em conta o seu tempo de contribuição, né, mas principalmente a expectativa de vida, né, a expectativa de sobrevida, né, entre a sua idade e a idade que hoje é divulgada pelo IBGE todos os anos, né, que a gente chama de tábua de mortalidade, que hoje está ali por volta de 73, alguma coisa, não chega nem a 64 anos. E esse cálculo, esse fator previdenciário, ele é um grande redutor de valor das aposentadorias. Tá? Então, no meu entendimento, essa aposentadoria calculada com o fator previdenciário, ela é pior do que a regra que vai ser instituída a partir da reforma, que é a seguinte regra: você vai ter direito a 60% da sua média, né? Ou seja, é importante também primeiro falar da questão da média. O que é a média? A média é os 80% maiores do seu salário de contribuição, hoje vigente, né? A regra hoje é essa. Né? Primeiro, o INSS calcula os 80% maiores contribuições, retira os 20% menores, você pega os 80% maiores contribuições de julho de 94 até agora, corrige essas contribuições, divide pelo número de salários, né? Ou seja, se essas 80% maiores contribuições representam 180 contribuições, você vai fazer essa divisão, você vai achar essa média. Em cima dessa média entra o fator previdenciário, e que reduz drasticamente o valor da aposentadoria. No caso de mulheres, por exemplo, você tem diversos casos em que há uma redução de 50%, 60%, de homens de 30%, 40%. Eu vou até demonstrar isso a seguir, num caso prático de uma aposentadoria, que dá para a gente ver isso na carta de concessão. Vocês podem ver na carta de concessão de aposentadoria de vocês, tá? Para quem já está aposentado. Tá? E aqui o ponto principal aqui, o grande problema dessa reforma, falando de aposentadoria, né, porque a gente tem outros pontos que são complicados, muito prejudiciais, que é a questão da pensão por morte, né, a acumulação de benefícios, a aposentadoria especial, para acabar com a aposentadoria especial. Tá? Mas aqui, em termos de cálculo da aposentadoria, né, que deixa de ser só aposentadoria por tempo de contribuição, vai ser uma aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima, né? E você tem algumas regras de transição que é para garantir que, na verdade, a natureza jurídica, né, da regra de transição, ela é criada, né, para que você diminua o impacto de uma mudança de regra do jogo. Né? Só que em alguns casos essa regra de transição, ela infelizmente não tem nenhum efeito prático, né? Às vezes ela é pior do que você se aposentar pela regra geral. E a gente vai demonstrar aqui que realmente é um fator complicador, tá bom? Ela ao mesmo tempo que tem uma regrinha dela que te garante uma aposentadoria vantajosa, que é muito interessante, mas as outras regras são bem prejudiciais, são bem complicadas. Tá? Então aqui eu reitero a importância que você não
faça o requerimento de sua aposentadoria, não se dirija ao INSS sem antes fazer um planejamento previdenciário. Procure um advogado especializado, faça um planejamento previdenciário para saber, hoje, qual seria a sua aposentadoria, o seu valor de aposentadoria, e a partir da reforma, qual seria o valor de sua aposentadoria, quando você poderia se aposentar. Por mais que às vezes você tenha que esperar um pouco para se aposentar, se no seu caso você puder esperar, às vezes é mais vantajoso do que se aposentar hoje no fator previdenciário, tá? Em razão do valor, em razão da diminuição do valor, né? Então, a título de exemplo, uma pessoa que tenha 35 anos de contribuição hoje, né? Ela, em média, perderia no fator previdenciário de 30 e poucos por cento, às vezes até 40% do valor da sua aposentadoria, dependendo da idade. E com a reforma, ela teria ali 90% da sua aposentadoria, então ela perderia 10% do valor da sua aposentadoria. Então, em termos de valor, essa regra ela é favorável. A regra nova será favorável. Tá? O problema é isso aqui, ó, idade mínima. A idade mínima é um problema. Tá? A gente vai demonstrar aqui, mostrar qual é o problema da idade mínima. Tá? A gente vai mostrar aqui para vocês as 4 regras de transição e a regra de transição específica para a aposentadoria especial. Tá? Vou passar aqui o slide para vocês. Então, nas 4 regras de transição, vocês vão reparar que são muitos detalhes, tá? Eu vou passar assim, como dizia um professor meu, fazer um voo horizontal pelas regras, tá? Até pra gente, que é técnico, que é especialista no tema, elas são complicadas porque tem uma 5ª regra de transição que para mim repete uma outra regra, então não faz nenhum sentido essa 5ª regra de transição, né? Então a gente vai fazer um resumo dessas regras de transição. O importante é que vocês façam um cálculo para definir se vocês se aposentando após a reforma, qual regra de transição que vocês vão estar enquadrados e se ela é mais vantajosa do que se aposentar agora com o fator previdenciário, né? É importante que vocês façam aí esse cálculo. Não adianta, tem que ser cálculo. Não adianta simplesmente olhar, não, olha, pelo tempo eu vou ter, mais ou menos aqui, eu vou ter 35 anos daqui a um ano, eu tenho 35 anos hoje. Não adianta, gente. A aposentadoria está falando de valor, que é o que importa, né? É o que vai garantir a subsistência de vocês no momento mais frágil, no momento que os custos são maiores e que vocês não vão estar mais exercendo uma atividade remunerada. Então é importante que a gente fale que o importante mesmo é o dinheiro no bolso, quanto vocês vão receber de aposentadoria. Tá? A gente vai fazer um resumo, um apanhado aqui dessas regras de transição. Você tem aqui a primeira regra, que é a melhor, é onde você mantém o fator 86/96. Tá? Com esse acréscimo de um ponto a partir de janeiro de 2020. Então, a partir de janeiro de 2020, passa para 87,97, assim sucessivamente, até atingir 105 pontos para o homem em 2028. E a partir dali, 2029, a idade mínima de 65 anos já passaria a valer para o homem. E para a mulher, chegaria ao máximo de 100 pontos em 2033. E a partir de 2034, a mulher se aposentará somente com a idade mínima de 62 anos. Tá? Então, a gente tem aqui, essa é a melhor regra. Tá? Então, para quem hoje não chega no fator 86/96, mas vai atingir o fator 86/96 a partir da promulgação da reforma,
essa é a melhor regra, ou ano que vem, com o fator 87,97, ou no próximo ano, o fator 88,98, essa é a melhor regra para vocês, tá? Onde vocês perdem menos e se aposentam mais cedo, tá? E aqui entra, mais uma vez, a vantagem de se utilizar o PPP para converter tempo especial em tempo comum, né? Lembrando que, a partir da promulgação da reforma, será vedada a conversão de tempo especial em tempo comum, mas há um capítulo de direito adquirido onde está garantida a conversão de tempo especial em tempo comum até a promulgação da reforma. Então, até a promulgação da reforma, você vai poder converter esse tempo especial em tempo comum. Então, por exemplo, se você tiver 25 anos de tempo especial, esses 25 se transformam em 35. Então, se você tiver mais 5 anos de tempo comum ou anterior ao seu período de SEDAI ou de outra empresa em que você esteja exposto a agente nocivo, você vai somar esse tempo, então você vai chegar a 40 anos de contribuição, por exemplo, e você vai sair com 100% da sua média. Então, a melhor aposentadoria possível, tá? A regra 2 já entra o problema da idade mínima, tá? O cálculo não é o maior dos problemas, tá? Que o cálculo pela nova regra não é o maior dos problemas, porque, por exemplo, nesse caso aqui, você sairia aqui com 90% do valor da sua aposentadoria, então é muito melhor do que o fator previdenciário, na maioria dos casos. Apesar de que 61 anos, o seu fator previdenciário seria provavelmente ali próximo de 10%, então, dependendo da situação, até mesmo um fator previdenciário perto do 1, que não retira nenhum valor. Tá? Então, se você puder fugir dessa regra, dessa idade mínima, ótimo. Se você não conseguir atingir o fator TC96, mas estiver nessa regra aqui, eu acho ela melhor do que o fator previdenciário. Mas também cai naquela situação. É importante que você faça cálculo para ter certeza de qual a melhor regra de aposentadoria para você. Vamos para o próximo. A regra 3. A regra 3, ela tem, você tira a idade mínima e ela vai ter a contribuição mais pedágio, tá? Só que ela tem o problema do fator previdenciário. Vai incidir fator previdenciário, tá? Então, ela aqui, a intenção é boa, porque é para aquela pessoa que está assim, prestes a se aposentar, está assim, vendo a linha de chegada e que com a reforma a linha de chegada ficaria lá na frente, mas que com essa regra de transição ela fica um pouco mais próxima, né? Não se distancia tanto, mas em compensação tem um problema no fator previdenciário. Então, mais uma vez, precisa de cálculo para você definir qual o melhor momento de aposentadoria. O INSS deveria, mas não faz isso para vocês. Então, vocês procurem um especialista antes de requerer a aposentadoria ao INSS. Tá? Então, aqui a mulher que tem pelo menos 28 anos de contribuição, ela vai ter que atingir os 30 anos de contribuição, né? Então, a mulher que teria hoje, em 2019, 28 anos de contribuição, vai atingir em 2021 30 anos de contribuição e vai ter que pagar um pedágio, ou seja, pagar um pedágio de 50%, ou seja, você vai ter que, por exemplo, se faltam 2 anos para você chegar nos 30 anos, na mesma coisa o homem, 33 anos, faltariam 2 anos por 35 anos de contribuição, você vai ter que trabalhar mais um ano para atingir o seu tempo de aposentadoria. Então, na verdade, esses 30 anos para a mulher, esses 35 anos para o homem, respectivamente, se tornam 31 anos de contribuição e 35 anos de contribuição, em razão desse pedágio de 50%. Então, mais uma vez, a necessidade do cálculo para saber quanto tempo falta para você atingir os 30 anos no caso da mulher, 35 anos no caso do homem, para saber quanto de pedágio você teria que trabalhar mais, verter mais contribuições para poder se aposentar nessa regra aqui, e qual seria o impacto do fator previdenciário no seu cálculo, tá? Para ter uma projeção desse impacto. Tá? A regra 4, ela é mais para quem está mais próximo da aposentadoria por idade, que é aquela pessoa que está ali
próxima dos 60 anos, no caso do homem tem 65 anos. Eu não vejo assim grande utilidade nessa regra de transição, né? Porque o homem, a mulher que está ali com 62 anos de idade e o homem com 65 anos de idade, é melhor exercer outro tipo de aposentadoria e, se tiver um bom número de contribuições, vai atingir lá o fator 86, 96, que vai ser a melhor regra. Tá? Então, é o que eu disse. Não tem muita razão, algumas regras de transição não tem muita razão de ser. Né? São muitas regras que não fazem lá tanto sentido. Tá? E sobre essa questão de regra de transição, é importante a gente tratar de uma questão que é a seguinte. Assisti um evento na AJUFERJ, que é a Associação de Magistrados do Estado Federais do Estado do Rio de Janeiro, onde também estava o presidente da AMAERJ, que é a Associação do Magistrado do Estado do Rio de Janeiro, e ambos falando das suas atuações perante os parlamentares. Tá? Então, sim, a categoria se movimentou, a categoria dos servidores ela se movimenta bastante, e eles conseguiram uma melhora na regra de transição. Tá? Então, por isso que é importante, nesse momento de debate político, que vocês fortaleçam os seus sindicatos, que vocês cobrem os políticos nos quais vocês votaram, para que haja uma melhora na regra de transição de vocês. Tá? É importante que, na regra de transição, haja por exemplo, uma diminuição da idade mínima. Por que uma idade mínima tão alta para quem está prestes a se aposentar? Né? E por que incidir o fator previdenciário para quem está ali próximo de se aposentar? Né? Então, são regras que não fazem sentido, que, na verdade, é uma crueldade, uma extinção de direitos, né? Um direito fundamental, que é o direito ao mínimo existencial, que é o que a aposentadoria garante, mínimo existencial, e que não faz sentido, não vai fazer diferença nenhuma para cálculo atuarial, para a economia fiscal, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? O impacto é muito pequeno. Então, trabalhem junto aos seus sindicatos, fortaleçam os seus sindicatos, para que eles estejam em Brasília debatendo com parlamentares essas regras de transição, para que cobrem os seus candidatos, para que eles também proponham emendas à votação do relatório, para que exatamente tenha uma redução desses critérios, dessas exigências das regras de transição. Tá? Os servidores conseguiram, não é que não seja injusto, não, foi justa essa conquista dos servidores a uma regra de transição um pouco melhor. Era merecido, não adianta a gente demonizar os servidores. O que nós temos que fazer, né, quem é filiado ao INSS, é fortalecer a sua luta. Né? Como são várias categorias dentro do INSS, às vezes acaba sobrando mais para esse trabalhador, exatamente por não ter essa manobra, essa chegada ao parlamentar, essa chegada política, o lobby político, né? O lobby no bom sentido, o lobby de demonstrar para o parlamentar o quão prejudicial vai ser essa regra de transição para a sua vida. Né? E, então, é importante trabalhar em cima dessa questão política, de sindicatos. Os sindicatos é que vão atuar no seu nome perante os parlamentares, e faz diferença. Não à toa, os servidores conseguiram modificar a regra de transição. A regra de transição para eles era inexistente até o relatório apresentado pelo relator na semana retrasada, e que hoje a regra de transição é justa. Né? Não está sendo criticada mais pelos servidores, eles conseguiram. Acho que o principal objetivo deles que era modificar a regra de transição. Então é importante que o trabalhador da iniciativa privada, do INSS, Sociedade de Economia Mista, como o caso do SEDAI, trabalhadores de Petrobras, Eletrobras, que vocês se organizem e fortaleçam os sindicatos para que eles possam fazer essa pressão aos seus parlamentares. E vocês também, obviamente, façam essa pressão aos parlamentares aos quais vocês voltaram. Né? E essa regra aqui ela é específica para o procedimento especial, mas assim, eu vou trazê-la aqui para vocês mais por obrigação do que efetivamente tenha alguma aplicação.
prática, né? Porque o que, na verdade, acontece com a reforma é que ela vai acabar com a aposentadoria especial. Né? Você não tem mais sentido, a partir da aprovação da reforma, você se aposentar pela aposentadoria especial. Né? Você exercer esse direito à aposentadoria especial, porque por mais que você consiga se enquadrar nos restritivos requisitos para a aposentadoria especial, o valor dela não compensa. Você vai receber ali 70% do valor da aposentadoria. Então, é melhor que você, no meu entender, se aposente no momento posterior, mas que receba a totalidade ou perto da totalidade do seu valor de aposentadoria, né? Que é próximo de 100% da sua média, que é o máximo que você consegue receber de benefício no INSS. Tá? Então, aqui uma regra que tem o tempo especial aqui de 25 anos, no mínimo 25 anos de tempo especial, e mais uma idade mínima de 60 anos para ambos os sexos. Ou seja, você chegar aos 60 anos, é muito melhor você converter esse tempo especial ao tempo comum e somar mais algum tempo anterior e se aposentar pelo fator 86 e 96. É muito melhor, né? Muito mais vantajoso. E a outra regra é você somar 86 pontos. Então, a pessoa que tenha 25 anos no mínimo de tempo especial teria que ter 61 anos. Né? Então, também não faz lá grande sentido. Né? Aqui, no máximo, para quem já está ali com, por exemplo, quem tiver 30 anos de tempo especial, com 50 anos de idade, se aposentaria. Então, 55 anos de idade no caso do homem. Né? Desculpa, gente, que a matemática realmente não é o meu forte. 30 anos de tempo especial, 56 anos de idade, dá 86. Então, em casos específicos, ela vai poder até ser razoavelmente vantajosa, mas o problema dela aqui é o seguinte, calculado pela regra nova. Ou seja, 60% da sua média, com 20 anos, e 1% a partir disso. Então, com 30 anos, você teria ali 85% mais ou menos. De cabeça aqui fica complicado de fazer para vocês, mas é mais ou menos isso. Então, você acaba tendo uma perda maior. Mas, dependendo do caso, pode ser que seja vantajosa. Mais uma vez, entra a necessidade de você fazer um cálculo, fazer o seu planejamento previdenciário. Tá? Aqui a gente tem um exemplo prático de revisão de aposentadoria. Então, esse recado vai para aqueles que já estão aposentados, né, e que se aposentaram pelo fator previdenciário. Tá bom? Então, o que é importante aqui? Você vê que aqui é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Esse caso aqui, a pessoa se aposentou em 5 de janeiro de 2015, ainda não estava na vigência da lei que incluiu o artigo 29C da Lei 8.213, ou seja, a pontuação, que nasceu como 85/95. Então, essa pessoa que tivesse já se aposentado a partir de julho de 2015, ela poderia optar por uma aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de tempo especial, convertendo esse tempo especial em tempo comum, para aumentar o seu tempo de contribuição e chegar no fator 95 no caso do homem, ou 85 no caso da mulher. E qual seria a diferença no benefício? Qual seria a vantagem, gente? A vantagem econômica, que é o que importa. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó, a vantagem econômica. Nesse caso, você vê, a renda mensal inicial dele foi R$ 2.891,14. Por quê? Fator previdenciário. Então, aqui a gente demonstra o seguinte, ó. A média de 80% maior salário de contribuições, que é o que a gente estava falando. A média é esse bolo grande aqui, dividido pelo 196 contribuições, 196 meses de contribuição, que achou esse valor aqui, 4.079,51. Então, esse é o máximo que esse trabalhador aqui, nesse caso real, que já está recebendo, inclusive, o seu benefício revisado, e os atrasados, inclusive, já recebeu.
era 4.079, era o máximo, 51, o máximo que ele poderia receber, a melhor aposentadoria possível para ele, naquele momento. Mas, em razão do fator previdenciário, que foi aqui de 0,70, ou seja, tirou 30% da aposentadoria dele, ele só recebeu R$ 2.891,14. Ou seja, se ele não procura um advogado especialista para que reconheça o tempo especial dele, e nesse caso aqui, como ele se aposentou antes da lei que instituiu o fator 85/95, nós tivemos que converter a aposentadoria dele para a aposentadoria especial, onde ele pegou também o efeito financeiro de 100% da média, né? De 4.079,51. Então ele teve direito aqui a, no mínimo, de início, R$ 1.200 de diferença, mas na verdade, com as correções, a diferença chegou a quase R$ 1.500. Então ele, a partir da implantação dessa conversão de benefício, utilizando o PPP, o reconhecimento de tempo especial, ele passou a receber mais R$ 1.500 na sua aposentadoria, fora os atrasados. Então essa aqui é a vantagem econômica de você utilizar o seu PPP na hora da sua aposentadoria. Então não caiam na falácia, né, que às vezes alguns servidores do INSS acabam cometendo ilegalmente, de dizer que não precisa de PPP, que você já está se aposentando por tempo. Utilize o seu PPP, porque isso aqui é o que acontece quando você não utiliza o PPP, ó. Perda financeira extremamente grave, tá? Você imagina hoje você podendo receber mais R$ 1.000, mais R$ 1.500, alguns casos aqui que eu já vi de R$ 2.000 de diferença, é muito dinheiro para você deixar na mesa, né? Deixar para o INSS, não é verdade? Aqui eu tento demonstrar um PPP, não ficou muito bom, tá? E a proposta assim, do vídeo, né? Até esqueci de falar, mas assim, é ser o máximo informal possível, tentando trazer uma linguagem mais acessível para vocês, sem juridiquês, sem complicações, tá? De um tema que já é extremamente complicado, tá bom? Então eu faço assim, vou tentar facilitar a nossa comunicação. Eu acho que essa foi a forma que acho que mais vai atender o que a gente precisa, mas eu peço desculpas aí pelo amadorismo do advogado que apresenta os slides. Então não ficou lá muito bom. Eu me comprometo a fazer um vídeo específico sobre PPP depois, mostrando os detalhes do PPP para vocês, mas essa é a cara aqui do PPP, não sei se dá para vocês verem. Depois eu me comprometo a trazer um vídeo específico sobre PPP. Tá? A gente está melhorando aqui a nossa estrutura e vai ficar melhor. Eu prometo a vocês. Então, eu deixo aqui toda quarta-feira, né, eu estarei lá no Chip da ENIT de 9 às 5, tá? Mais uma vez, procurem o seu sindicato ou um advogado especialista em direito previdenciário para que faça um planejamento previdenciário para você, tá? Então eu deixo aqui o telefone do Chip da ENIT para vocês ligarem para tirarem suas dúvidas e deixo também o meu WhatsApp para que vocês possam tirar qualquer dúvida, tá? Sobre essa questão do WhatsApp, eu faço aqui um meia-culpa e faço desculpas de antemão. Às vezes, em razão do número de mensagens, a gente acaba demorando um pouquinho para responder, mas a nossa equipe aqui vai estar preparada para estar tentando cada vez melhorar mais para responder isso aqui o mais rápido possível. Nas ligações, tentando atender e retornar as ligações o mais rápido possível. A gente pede um pouquinho de paciência e persistência. Se vocês ligaram e não conseguiram falar, mandem um WhatsApp. Se o WhatsApp não for respondido em até 2 dias, mandem outro que vai ser respondido, eu garanto a vocês. Tá? O vídeo é longo, mas eu acredito que seja de extremo interesse para todos vocês, porque está falando de aposentadoria, que é o benefício que vai garantir a sobrevivência no momento mais frágil, no momento em que vocês não vão estar mais exercendo atividade remunerada, então ele tem que ser o melhor possível. Eu agradeço a atenção e qualquer dúvida estaremos à disposição. Um grande abraço.